Fala pessoal, sou o Gomes. Desde já me desculpo pelo atraso desse vídeo, pois era para ter sido na última quarta-feira, sem ser essa do dia... Sem ser essa do dia 11, mas sim da outra quarta-feira do dia 4. Mas nesse vídeo falaremos de pilotos que venceram a Fórmula 2 sem ser da Europa. Até quarta, dia 4. Apenas Treckwell, Piastri e o Drogovic fora da Europa que venceram. Mas depois do domingo, o Bortoleto entrou nessa lista. Desde já temos menções honrosas. O primeiro é pro Treckwell, pois ele ganhou em 84. E o outro é o Postão Maldonado. Ele é da Venezuela, mas ele ganhou a GP2, já que F2 e GP2 pelo Google são categorias diferentes. E nesse vídeo eu vou contar quantas vitórias e poles eles tiveram na carreira, ou melhor, na temporada. E após essa intro bem longa, deixa o like e vamos finalmente para o vídeo. Começamos em 21 com Oscar Piastri da Freedom Racing, após chegar da F3 como campeão. Nesse ano o seu rival seria o Joe, esse da Sauber. E na primeira etapa o Joe foi pole, mas no sprint de número 2 teve uma batalha incrível até a última volta. E no YouTube tem um vídeo só disso, então vamos a ela. O Piastri abria asa e assumia a ponta. O Lundgaard mergulhava, mas o Piastri fechava a porta. E logo depois jogava o Lundgaard para fora. Com isso, Joe aproveitou e passou para ser o segundo. Na curva 8, o Lundgaard mergulhava e passava o Joe para reassumir a P2. E lá na frente, Oscar Piastri vence a sprint, Lundgaard em segundo e Joe em terceiro. Agora na Future Racing, onde dá mais pontos, o Joe venceu, enquanto Piastri abandonou. Com isso, após a etapa, o Joe liderava, com vantagem de 11 pontos para o Lawson, pois o Piastri era o quarto. A etapa seguinte foi em Mônaco, onde Piastri não venceu e nem fez pole, mas Joe venceu a sprint de número 1. E após a etapa, o Joe ainda liderava com vantagem de 15 pontos sobre o Piastri, que agora era o segundo. A terceira etapa seria Baku, e lá Joe nem Piastri venceram ou fizeram pole, mas Piastri foi segundo na Future Race, enquanto Joe nem sequer pontuou. Por isso, após a etapa, incrivelmente o Joe ainda liderava, com vantagem de 5 pontos sobre o Piastri. A quarta etapa foi em Silverstone, onde Piastri finalmente gravou a pole, mas quem venceu mesmo foi o Joe, e com o Piastri em terceiro, de uma forma meio legal, jogando e sendo jogado para fora. E no campeonato, após a prova, Piastri liderava. Mas aí você me pergunta, Léo, como ele liderou após a etapa? Mano, nem eu sei também, mas vamos para a etapa de número 5. Vamos para Monza. Na Itália, o australiano novamente gravou o pole. E na Future Racing, ele converteu isso em vitória, com seu rival logo atrás, em segundo. Com isso, após a prova, o Piastri aumentava sua vantagem para 15 pontos. Agora vamos para a Rússia, onde o Piastri fez o quê? Gravou de novo a pole. E na Future, ele repetiu Monza e venceu de novo, enquanto o Joe foi o sexto. Então a vantagem, que já era grande, aumentou para 36 pontos. A sétima etapa seria Jeddah, onde o Oscar deu o show. E uma etapa que eu já falei aqui, começando no quali, onde ele, pela quarta vez seguida, cravou a pole. E na sprint de número 2, o Piastri venceu, enquanto o Joe foi o oitavo apenas, conquistando apenas um ponto. E após essa prova, o Robert Schwartzman era o segundo, e o Joe que é para terceiro. E na Future Race, que foi um caos, o Oscar venceu. Após o caos do safety car, com o tempo de corrida, o Schwartzman foi o segundo. A vantagem do Oscar por Roberts era de 50 pontos e meio. E vamos para a última etapa, vamos para Abu Dhabi. Na sprint de número 1, o Piastri chegou em terceiro, mas foi o suficiente para conquistar o campeonato. Então, após a F3, o australiano conquistava a F2. E após essa longa parte, apenas para o Piastri, vamos para o ano seguinte. Vamos para 2022. O Drogovic voltava para a MP, que é uma equipe de meio de pelotão, mas seria muito forte naquele ano. O seu rival seria o Theo Pourchaire. E começamos no Bahrein, onde o Pourchaire venceu na Fiat, com o Drogovic em sexto. Após isso aqui, o Theo liderava, por apenas um ponto à frente do Lawson, que era o segundo, e o Drugo era o quinto. Etapa 2 seria em Jeddah, foi onde Felipe Drogovic cravou o pole. E na Fiat, ele converteu essa pole em vitória e venceu, conquistando 25 pontos, enquanto o Pourchaire abandonou. Após essa etapa, o Drogovic liderava. Vambora, Brasil, vambora! A tabela! A tabela! A tabela! A tabela! Segue! 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 Com vantagem de 12 pontos para cima do segundo, que era o Lawson. Após o Theo cair para quinto, a próxima etapa seria em Imola, onde o Theo venceu após a sorte com o safety car, com o Fittipaldi em segundo,
com a terrível Charrua. Quem lembra sabe, carro terrível da Charrua. Enquanto o Drugo foi prejudicado pelo safety car e caiu para 10º. Após essa etapa, Pourchaire voltou à liderança por apenas 2 pontos à frente do Drogovic. A etapa de número 4 seria fantástica para o Drugão e seria na Espanha. Começamos na sprint, onde o Felipe venceu, enquanto o francês da arte ficou em 5º. No dia seguinte, na Future Racing, não foi diferente e o Drugão venceu de novo. Vambora, Brasil, vambora! A tabela! A tabela! A tabela! A tabela! Com Pourchaire em 8º, ganhando apenas 4 pontos. Após o brasileiro ganhar 35 pontos na etapa, o Felipe logicamente liderava, com a vantagem de 26 pontos sobre o Pourchaire. Etapa seguinte seria em Monte Carlo, e uma etapa que eu já falei aqui, e foi onde o brasileiro cravou o pole, após o caos das amarelas. E na Fit Race ele foi o Senna, seguiram demais o Pourchaire, e por isso o brasileiro venceu de novo. Vambora, Brasil! Com Pourchaire logo atrás em 2º. E na tabela, após a prova, o Drugo aumentava ainda mais sua vantagem para 32 pontos. A etapa 6 seria em Baku. Felipe e Theo não fizeram pole ou venceram. E na Fiat Race, o Drugo foi o 3º. Então na tabela, o brasileiro sumia com vantagem de quase 50 pontos. A etapa seguinte foi em Silverstone. E de novo, os protagonistas não venceram ou fizeram pole. Mas saindo um pouco dos dois, o Sainz fez a pole. E na Fiat, o Gold venceu. Vamos, Gold! O nosso Logan. Com o Pourchaire em 2º e o Drugo em 4º. Passando o Vert na última volta. E a diferença do Felipe para o Pourchaire caiu para 42 pontos. E a etapa de número 8 seria na Áustria. E de novo, os caras não fizeram pole nem venceram. E na Fiat foi uma loucura. Ouvem isso. O Vechal venceu. O Mesh foi o 2º, mas foi punido. Com isso, o Druvla pulou para 2º. E o Sainz foi o 3º. Mas, após a prova, o Vechal foi desclassificado por não ter o combustível suficiente para a FIA. E o Druvla foi punido com 20 segundos por secar a vaca no grid antes da largada. Então quem venceu foi ele, Logan Sargent, com o Enzinho em 2º e o Meshi conseguiu o pódio em 3º. Então, após a prova, o Drogovic liderava, com vantagem de quase 40 pontos. Agora, sobre o Sainz, o 2º, pois o Pourchaire caiu para 3º. A etapa seguinte seria a casa do Pourchaire, então vamos para a Rússia. E por Ricardo, de novo, Felipe e Theo fizeram pole ou venceram. Então, após a prova, o Drogovic liderava, ainda com vantagem de quase 40 pontos, sobre o 2º, que voltava a ser o Theo. Etapa 10 seria na Hungria, onde finalmente o Pourchaire voltou a vencer e conquistou 25 pontos, enquanto o Drugo foi apenas o 9º, conquistando 2 pontos. E após a prova, o brasileiro ainda liderava, com vantagem de 21 pontos. A etapa 11 seria bem boa pro Felipe, que seria na Bélgica, já começando na 6ª, onde ele cravou o pole, com o Enzo em 2º. E no sábado também foi fantástico, após uma estratégia incrível, saindo da P11 e chegando em 4º, quase no pódio, e o Theo foi o 5º. E depois, já na Fit Racing, o Drogovic não converteu essa vitória em pole, ou melhor, pole em vitória, e terminou em 2º, mas o Pourchaire abandonou. E na tabela, após a prova, tinha o Drugo liderando, com a diferença de pouco mais de 40 pontos sobre o Pourchaire, que seguia em 2º. Etapa 12 de 14 seria em Zandvoort, que também seria ótima pro Drogovic, pois o Felipe cravou o pole, enquanto o Pourchaire ficou apenas em 16º. E na Fiat, que foi uma prova bem caótica, o Drugo venceu e conquistou os 25 pontos, enquanto o Pourchaire foi apenas o 10º. Com isso no campeonato, nosso brasileiro liderava ainda mais, com vantagem de incríveis 70 pontos, ainda sobre o Theo. E etapa 13 seria a penúltima decisiva etapa, que seria em Monza, que inclusive eu já falei aqui, e no qual Pourchaire e Drugo não fizeram pole. E na sprint, nenhum deles venceram, e com o Felipe abandonando. Mas como o Theo não pontuou, o brasileiro conquistou o título sobre o Pourchaire. E para fechar essa lista, vamos para esse ano. Bortoleto chegou na F2 como campeão da F3, e a invicta foi a equipe do Bortoleto nessa temporada, que é uma equipe de meio para cima no pelotão, e os seus rivais seriam o Ariel e o Hadjar. Então começamos no Bahrein, no qual o Maine foi mais rápido, mas depois ele foi desclassificado. Então Gabriel era o pole, e na corrida ele não converteu isso em vitória. E na largada, o brasileiro ainda rodou o Hadjar, que abandonou, mas o Gabi chegou em 5º na linha de chegada. E após essa etapa, o Maloney liderava, depois dele vencer as 2 corridas. O 2º era o Martin, o Bortoleto era o 4º.
A segunda etapa seria em Jeddah, e lá nenhum dos três fizeram pole ou venceram. Mas na Fiat, o Bortoleto abandonou, pois a direção do eixo traseiro quebrou, e o Radiar também abandonou. Aí eu já não sei porquê. E depois, nessa corrida, o Enzo Fittipaldi venceu a primeira em uma Fiat Race. Mas na tabela, após a prova, o Maloney ainda liderava sobre o Enzinho, que agora era o segundo. O Bortoleto caía para oitavo. A terceira etapa foi na Austrália, e na sprint, logo na largada, o Martin bateu no Bortoleto e o Gabi, que era o segundo. Então isso era Fiat corrida. E na Fiat, o Bortoleto abandonou de novo, e de praxe o Radiar ainda venceu. Então o que estava ruim piorou, pois o Maloney ainda liderava e o Bortoleto nem aparecia no top 10. Mas essa era a terceira de 12 etapas, ou melhor, de 14 etapas. Então vamos para Imola, e foi lá onde o Gabriel fez a pole com capacete em homenagem ao Senna. Mas na Fiat ele não converteu a pole em vitória, ainda perdeu por Radiar. E na tabela após a prova, o Zane ainda liderava, com Ariel em segundo, e o Bortoleto voltava ao top 10 em quinto. Etapa 5 seria em Monte Carlo, e lá nenhum dos três venceram ou fizeram pole. Então na tabela após a prova, o Ariel agora era o líder, o Radiar era o segundo e o Bortoleto em quinto. Etapa 6 foi em Barcelona, e foi lá onde o Ariel gravou a pole. Mas na Fiat ele não converteu esse em vitória, e nessa corrida, na última volta, o Bortoleto bateu no seu companheiro de equipe. Mas no campeonato, após a prova, o Paul liderava com vantagem de 9 pontos sobre o Radiar, e o Bortoleto ainda era o quinto. A sétima etapa seria metade da temporada, e foi lá onde Gabriel deu o show, e seria na Áustria, pois na Fiat Race, finalmente o Bortoleto venceu pela primeira vez na temporada, com o Radiar em terceiro. Na tabela após a prova, o Paul ainda era o líder, o Radiar era o segundo, e agora o Bortoleto era o terceiro. O início da segunda parte seria em Silverstone, e foi onde o Radiar gravou o pole, e o melhor que foi dentro do box. E na Fiat ele ainda venceu. A etapa seguinte foi na Hungria, e lá de novo o Ariel fez a pole, e na Fiat de novo ele não converteu isso em vitória. E nessa corrida o Radiar não conseguiu sair do box, então ele largou do box, e por isso ele não marcou pontos. Mas mesmo assim o francês ainda liderava, com o Ariel em segundo, o Bortoleto seguia em terceiro. A etapa seguinte seria na fantástica pista da Bélgica, e lá foi onde de novo o Ariel cravou o pole pela quarta vez, e novamente o Paul não venceu, mas dessa vez foi por causa do motor, e o Radiar venceu com o Bortoleto em segundo. E por isso na tabela o Radiar liderava com vantagem de incríveis 36 pontos sobre o Gabi, que agora era o segundo. Etapa 11 seria na Itália, no qual o Bortoleto errou, e por isso ele largaria de último. Mas isso não seria um problema, pois como corrida incrível, Gabriel Bortoleto vence em Monza, fazendo história após largar de último e incrivelmente conseguir vencer. Na tabela após a prova, o Radiar ainda liderava, com vantagem de 14 pontos e meio. Esse meio ponto é da sprint, pois ele chegou no mesmo milésimo do Radiar, e por isso a FIA deu meio ponto aos dois. Etapa 12 seria em Baku, e lá nem Radiar nem Bortoleto fizeram pole ou venceram. Mas na Fiat o Radiar não pontuou, enquanto o Gabi foi o quarto. Por isso no campeonato o Bortoleto liderava, com a vantagem de 4 pontos e meio sobre o Radiar, que perdia a liderança. A etapa 13 seria no Qatar, e seria bem polêmica, e lá de novo o Ariel cravou o pole, e na Fiat o Ariel finalmente converteu isso em vitória, após o Bortoleto ser punido por cortar a pista depois do cone, que divide a pista do box, e com Maine, que era seu companheiro, o atrapalhando demais, o que custou pro Gabriel a P2. E o Radiar, após a punição, ficou em segundo, e a tabela após a prova ficou com o Bortoleto liderando por apenas meio ponto. Então vamos para Abu Dhabi, a grande final, no qual nenhum dos dois fizeram a pole, mas o Gabriel foi o segundo, e foi nessa posição que ele terminou a sprint. E após essa corrida, o Bortoleto liderava com vantagem de 4 pontos e meio. Então na Fiat o Radiar só precisava vencer, sem depender do Gabriel. Mas na Fiat ele deixou o carro morrer na largada, e por isso, na tranquilidade, ele venceu o campeonato e conquistou a Fórmula 2. E foi esse o maluco e longo vídeo de hoje. Deixa o like. É isso, meus manos. Nos vemos domingo com relembrando do Hamilton, ou melhor, sobre o GP do México de 2019. Foi quando o Hamilton venceu, tendo o terceiro melhor carro naquele fim de semana. É isso, até domingo. Falou e fui.